Você conseguiria olhar para uma criança sem braços, sem pernas, que não enxerga, não escuta e nem pode falar, e ainda assim encontrar um propósito para essa vida? Parece impossível, não é? Mas Chico Xavier, com sua sensibilidade espiritual incomparável, foi capaz de revelar a verdade por trás de um dos casos mais comoventes que já passaram por suas mãos. Um caso que parece sem esperança à primeira vista, mas que esconde uma das maiores lições de amor, justiça divina e misericórdia que você já ouviu. Prepare-se para uma história que vai mexer com o seu coração e mudar sua maneira de enxergar o sofrimento e a dor. E se você acredita que histórias assim precisam ser compartilhadas, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir é profundamente transformador. A mãe, desesperada, chegou até Chico Xavier com o filho nos braços. Uma criança frágil, silenciosa, isolada no seu próprio corpo. Ela havia procurado médicos, especialistas, esperanças, mas todos foram unânimes. A única solução era amputar as pernas do menino por causa da gangrena que avançava. E então, com os olhos marejados e o coração em pedaços, ela perguntou: Chico, o que eu faço? Esperando talvez um milagre, uma cura, uma resposta que desafiasse os médicos. Mas Chico, com serenidade e firmeza, respondeu algo que surpreendeu a todos. Siga a orientação dos médicos. A resposta, direta e simples, caiu como um balde de água fria em quem esperava uma intervenção sobrenatural. Mas o que Chico disse depois, ninguém jamais esqueceu. Os amigos que estavam com ele na sala se entreolharam confusos. Um deles tomou coragem e perguntou: Chico, como é que pode uma criança passar por tanto sofrimento assim? Sem braços, sem pernas, sem sentidos, qual é a vantagem dessa encarnação? A pergunta era legítima, e talvez muitos de nós já tenhamos feito algo parecido ao ver alguém em situação tão dolorosa. Mas Chico, com os olhos levemente marejados, olhou para todos e revelou o que os espíritos amigos haviam lhe dito. Esse espírito, que hoje habita esse corpo mutilado, se suicidou nas últimas 10 encarnações. Antes de reencarnar, ele rogou com todo o coração que a misericórdia divina o impedisse, por qualquer meio, de repetir esse erro. E é aí que tudo muda. A dor que parecia castigo agora se revela como um ato de proteção. Um escudo espiritual contra a própria destruição. Chico explicou que mesmo sem braços, sem visão, sem audição e sem fala, o espírito dessa criança já havia cogitado ir caminhando até uma ponte para se jogar. E por isso, a gangrena nas pernas surgiu como um instrumento de misericórdia. Sim, misericórdia, que o impediria de repetir o suicídio mais uma vez. Com a amputação, ele perderia até mesmo essa última possibilidade de se autodestruir. Não era castigo, era livramento. Era o amor divino se manifestando de forma incompreensível para os olhos humanos, mas extremamente justa para a lei espiritual. Porque, como Chico disse, ele precisava romper o ciclo, e essa era a única forma. E com isso, na próxima encarnação, esse espírito viria com menos débitos, mais leve, mais preparado para avançar. E é aqui que entra a lição mais profunda. Emmanuel, o guia espiritual de Chico, certa vez afirmou: a sagrada oportunidade de uma nova experiência concedida por Deus já significa, em si, o perdão ou a magnanimidade da lei. Em outras palavras, a chance de reencarnar, de tentar de novo, é uma prova de que a justiça divina é também misericordiosa. Mas não se engane. O perdão, no Espiritismo, não é mágico nem automático. Ele exige algo precioso: esforço, boa vontade, perseverança, tenacidade. Não basta pedir perdão. É preciso se transformar, praticar o bem, reparar o mal causado. Por isso, Deus perdoa sim, mas a lei não anula o que foi feito. Ela nos oferece meios de corrigir, de recomeçar, de reconstruir. E isso é ainda mais justo do que qualquer perdão que simplesmente apagasse tudo sem mudança real. No Espiritismo, não existem penas eternas. Não há condenações infinitas, nem almas perdidas para sempre. Mas há sim responsabilidade. Quem causou dor, precisará enfrentá-la. Quem desviou o caminho, terá que reencontrá-lo. Mas o mais bonito é que o bem tem o poder de aliviar, de reverter, de curar.
Quando uma pessoa, mesmo marcada pelo erro, começa a fazer o bem, sinceramente, profundamente, ela diminui seu débito com a lei divina. Ela encontra meios de suavizar as consequências do passado. E às vezes, isso se manifesta até mesmo fisicamente. Um espírito que deveria nascer cego pode, por mérito de suas ações passadas e do amor praticado, reencarnar com apenas um problema leve de visão. Como disse Jesus, o amor cobre multidões de pecados. Talvez, ao assistir a essa história, você tenha lembrado de alguém que sofre muito, ou até mesmo de si mesmo, enfrentando dores que parecem não ter explicação. Mas agora você sabe, nada é por acaso. A dor, por mais cruel que pareça, pode ser uma porta de salvação, uma nova chance, uma estratégia do amor divino para nos resgatar de nós mesmos. E se você está passando por um momento difícil, não desista. Não se revolte. Tente compreender o que a vida quer te ensinar, porque cada lágrima pode estar limpando o caminho da sua alma. E cada dificuldade pode ser, na verdade, uma ponte para uma nova vida. Mais leve, mais consciente, mais feliz. Se você chegou até aqui, é porque essa história também tocou seu coração de alguma forma. E por isso, eu quero te agradecer profundamente por ter assistido até o final. Que ela possa te inspirar a olhar o mundo com mais humildade, mais amor e mais paciência. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E comenta aqui embaixo. O amor cobre multidões de pecados. Vamos espalhar essa luz juntos. Até o próximo vídeo.